Oi meninas, tudo bem? Eu tô meio gripada hoje, né? Tô um pouquinho cansada. Vocês vão ver minha voz aí estranha, mas é assim mesmo, tá? Eu vou começar a bordar pra montar a capa de almofada, tá? Essa aqui é de uma cliente lá pra Minas Gerais, cliente Carmen. Tô super atrasada com a encomenda dela, tá? Não sei se tá dando pra ver bem, a tonalidade é bege, etamine, tá? Vamos fazer essa no etamine. Tá? Porque eu não tinha o linho bege, então, e a cliente queria uma cor neutra, né? Vamos dizer assim. E aí, o crochê já tá feito, tá, gente? Não dá pra fazer o passo a passo já com o crochê, porque demora, né? Então, aqui foi cortado, ó, 30 centímetros, 30 por 30 de etamine, cortado, tá? A gente corta um pedaço de 30 por 30, depois você faz o caseado, porque quando a gente vai fazer o caseado, a gente perde um pouco, né? Acaba desfiando, então a gente corta 30 por 30 e eu já explico pra vocês o porquê. Depois a gente faz o caseado, né? Como eu falei pra vocês, aquele caseado bem prático, bem caprichado, tá? Fizemos esse bico aqui, esse aqui foi a minha irmã que fez. Acho que foi a minha irmã, não sei se foi a minha irmã, se foi uma outra menina que faz o crochê também comigo. Não lembro bem agora, mas é bem caprichado também o crochê, super caprichado o ponto dela, tá vendo? E agora eu vou bordar, são 5 iguais, tá? Esse crochê aqui tá maravilhoso, gente, ó, que lindo. Dá mais ou menos uns 12 centímetros aqui, ó, esse crochê, tá? Mais ou menos uns 12 centímetros, então, dependendo do ponto, da tensão de quem vai fazer o crochê, pode ser que fique maior ou menor, né? Porque o ponto da pessoa pode ser maior. A cliente falou que eu poderia escolher, né, o bordado. Eu pensei de colocar este, né? Eu já imprimi a foto, né, de uma outra. Que é essa daqui, ó. Tá? A finalizada, ela vai ficar assim, ó, bordadinha. Com as duas rosas e os cantos. Esses cantos aqui tá preto, mas aqui eu ainda não decidi que cor que eu vou colocar. Mas eu acho que vai ficar legal. O que que vocês acham? Bordar esse aqui nessa etamine. Eu também tinha pensado em girassol, mas eu não perguntei pra cliente, né, e eu acho que vai ficar legal. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu tenho a foto, daqui eu já fiz, que eu já vendi. Tenho o gráfico, que foi inspiração. E tem aqui mais uma pra mim tá olhando, pra mim não me perder no bordado. Tá? Ó, pra vocês verem, esse gráfico aqui é esse mesmo aqui, ó. Tá vendo? Só que alguns detalhes a gente não coloca, porque às vezes não dá, né, no tecido que a gente vai usar. Então, às vezes, quando vocês me pedem o gráfico, por que que nem sempre eu tenho? Porque às vezes a gente monta pedacinho de um gráfico, pedacinho do outro. Ó, esse aqui, ele tem mais galhos, tem mais detalhes aqui que a gente não colocou aqui. A gente simplificou só na rosa mesmo, tá? E é isso aí. Eu espero que vocês gostem aí. Vamos iniciar aí para essa semana. Quem quiser fazer junto, tá? Acompanhar que eu vou fazer em videoaulas, tá? Essa primeira. Só a primeira eu vou fazer a videoaula, marcando o início, por onde começar o bordado, tá? Mas vou fazer em vídeos curtos para não ficar chato, tá bom? Então, ó, se você quer fazer junto comigo, mesmo que você não tenha sua peça com crochê, corta o pedaço com uns 32 centímetros, 31 para não ter perda, tá? Quer dizer, se tiver perda, você não vai perder o tamanho do tecido. E você faz uma barrinha, você já faz pelo menos o caseado, tá? Pelo menos faz o caseado para não ficar desfiando o tecido. Aí a gente começa, tá? Provavelmente hoje à noite ou amanhã eu começo a fazer a primeira videoaula, mas eu vou fazer em trechos pequenos, tá? Vou marcar, detalhar como eu inicio, como eu marco, centralizo o bordado aqui, ó, tá? Primeiro eu vou ter que contar quantos pontos ele tem, achar o centro dele, achar o centro aqui do meu tecido, tá? E aí eu faço um outro vídeo com vocês, é só pra adiantar. Se vocês quiserem fazer a videoaula aí, já sabem o que que vai ser a próxima aula, tá bom? De ponto cruz. E meninas, só um detalhe aqui, tá vendo, ó? O meu, ele já está pronto, caseado, né? Ele tá com 28 centímetros. Nossa, tem uma formiguinha aqui, eu tava comendo doce. Ele tá com 28 centímetros. Por que eu falei pra vocês 30?
Por quê? Você vai cortar o tecido, você vai ter que alinhar ele para você dobrar e fazer o caseado. Porque, ó, o nosso caseado, ele é feito assim, ó, retinho, tá vendo? A gente não, na mesma linha, no mesmo fio até o final. Então, até você cortar o tecido e ajustar para ele ficar assim, quando você for dobrar, você perde um pouco. Então, eu tô deixando aqui, ó, eu falei 30 centímetros, para você ter 2 centímetros para trabalhar a perda, né, do tecido. O que você vai, talvez se der algum corte errado, alguma coisa, mas o que você vai dobrar, porque aqui ele tá dobrado, ó. O caseado, ele deve ter, a parte que você vai usar de caseado deve ser 1 centímetro, porque ele tá dobrado, tá vendo? Tá aqui dentro, tá dobrado. Então, 1 centímetro é o que você vai usar de caseado. Quando você dobrar, você vai perder 1 centímetro, por isso que você corta 30, tá? Corta 30, depois você organiza o tecido para ficar retinho, para quando você estiver caseando, ele chega nos 28 centímetros aqui, ó. Quando você dobrar, cortar o excesso e dobrar o tecido, você vai ficar com a média de 28 até 29 centímetros, não tem problema, 28,5. Mas, se você cortar menos que 30, você vai perder, não vai chegar com 28. Você vai chegar com menos. E aqui tem que ser de 28 a 30 centímetros, esse tecido aqui, ó. Pra almofada, pra ficar legal, pra você distribuir bem o bordado, tá bom? Ah, meninas, já se alguém for fazer também, ó. Esse aqui, esse que a gente vai fazer, a gente vai usar 2 tonalidades de verde, né? Você procura aí um verde folha, eu ainda não peguei a numeração, mas é verde folha, né? 2 tonalidades para folha. Um rosa, um vermelho, um amarelo e um laranjinha, acho que é laranja. É esse que tá em volta do amarelo aqui, é laranja. Tá vendo? O contorno da rosa, aqui, ó, é vermelho e o contorno da flor amarelinha é laranja. Então, 2 tons de verde para folha, um tom de rosa, um tom de vermelho, um tom de amarelo, aquele amarelo bandeira, né? E um tom de laranja. E o branquinho para fazer o meio, esse meio aqui. Tá bom? É isso aí. Se preparem aí, vamos fazer juntas. Alguém vai querer começar comigo esse trabalho? Vamos juntas, tá bom?